Olá a todos, estamos novamente com o programa Palavra de Escritor, idealizado e realizado por Tiago Gonzaga, e hoje apresentado excepcionalmente por mim, Aloysio Azevedo. É um prazer muito grande estar com vocês através do YouTube e do site aquiasintv.com. Estamos aqui com a presença muito querida da nossa literatura, Jânia Souza. Seja bem-vinda, Jânia. Muito obrigada por me acolher também, nesse trabalho espetacular de divulgação da literatura potiguar. Que bom, a gente sempre se sente muito bem, né? Estar aqui ao lado dos escritores, dos poetas, e agradecendo também a Livraria Nobel, que nos apoia e que nos fornece aqui a infraestrutura, inclusive a realização das suas quintas literárias e todos os seus eventos muito prestigiados, né, tanto pelos escritores como pelos leitores. Jânia, mas para a gente começar a conversar um pouquinho com o nosso espectador, nós estamos falando um pouco sobre a sua experiência à frente da SPVA e a ideia de ter uma sociedade de poetas aqui em Natal. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua biografia, o seu início, a sua carreira literária, e se o trabalho com a SPVA foi decisivo, se influenciou nesta carreira, desse seu vasto currículo como poetisa. Eu digo muito que sem a SPVA não seria, eu não teria tomado esse caminho. Começou de uma forma muito que eu quero até registrar. Eu escrevia, os meus colegas incentivavam, principalmente no trabalho, e houve um concurso, um guincho. Eu lia muito poesia ativa, que eu era assinante, era na época o Diário de Natal. E eu era louca para saber como participar, que o editor era Paulo Augusto. Mas eu não tive a chance de entrar nele. Antes, houve um concurso, o guincho, patrocinado pela Fungarte, e organizado pelo poeta Josião Rodrigues, de Mossoró, que é radicado aqui em Natal. Ele é um grande ativista. E eu escrevi, participei. Não fui selecionada. Contudo, desse concurso, que eu digo muito, os primeiros lugares nem sempre nos levam à frente, né? Às vezes a gente se acomoda, porque o primeiro lugar é esse que o outro. Mas só em participar já é um prêmio. E que ano nós estamos falando? Nós estamos falando em 96, 97. E um ano depois, Paulo Augusto, um grande idealista, um grande escritor potiguar, já ganhador de diversos prêmios, estudou no Rio de Janeiro, na Faculdade Fluminense, e de uma envergadura literária muito profunda e agitador cultural, que busca incentivar, principalmente através do jornalismo, que ele tinha oficinas de jornalismo para pessoas principalmente carentes, despertando novos eleitores e tudo mais, não é? Então, ele idealizou a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, uma entidade que congregasse essa turma que andava escrevendo, estava na gaveta e que não tinha acesso, porque não é que os outros grupos excluíssem, né, essa nova safra. Contudo, eles já estavam organizados, então, quer queira, quer não, normalmente os que já estão postos, não é, eles se fecham, se elitizam um pouco e ficam um pouco fechados para as novas, os que vão surgindo. Então, a ideia de Paulo Augusto era justamente, principalmente aquele que não tinha recursos, congregá-los e sair divulgando-os, fazendo em busca de políticas públicas e de forma que o poeta fosse ouvido na cidade, na sua cidade e futuramente em outros locais. E dessa ideia dele, houve uma reunião, antes já havia começado com um grupo muito pequeno, mas que deixou só na ideia, não é? A sociedade. Então, Paulo Augusto pegou esse concurso do Guincho, convidou também outros poetas,
que já conhecia, e com o apoio de Glaurice Fernandes, que era a diretora do SESC, que também é uma incentivadora da cultura potiguar, lá no SESC, no auditório, eles se reuniram e nos convidaram. Foi a primeira vez que eu tomei em contato com essa turma, né? Realmente de uma forma mais ousada, né? De querer fazer. E eu fiquei encantada com o Paulo Augusto, eu nunca esqueci ele, todo de preto com boné francês, vermelho, né? Bem, assim, com uma performance muito especial, e ele me encantou, e eu me apaixonei por Paulo Augusto também, né? E daí gostei muito do que foi apresentado, né, do ideal, e eu como economista, cheia de ideais, embora tivesse abandonado os estudos que eu estava, antes de trabalhar na Caixa Econômica, na época eu passei, eu também estava fazendo mestrado na Bahia, mas em virtude de necessidades, né, assim, eu constituí família, então eu tive que optar pelo trabalho e abandonei e tranquei a matrícula, né, lá na universidade. E vim para Natal e assumi na Caixa. E nessas coisas que acontecem na vida, aí conheci Paulo e a sociedade. E aí eu sou muito de me entregar às coisas. E me apaixonei pelo ideal de levar, não é, de fortalecer, de dar um alicerce a esse projeto fantástico. Integrei-me à ideia e hoje sou fruto desse projeto, porque realmente eu fui feita por Paulo Augusto, que ele não gostava de aparecer, e então ele começou a me colocar a dirigir, coordenar, principalmente que eu fui a primeira coordenadora da SPVA-RM. Eu fazia o serviço de secretária e tudo, e nos reuníamos. Primeiro foi na biblioteca do SESC, depois passamos para a Casa do Trabalhador com Roberto Lima, que é um sindicalista. E depois Paulo Augusto conseguiu com Isaura que nós fôssemos abraçados pela Biblioteca Esmeraldo Siqueiro da Fundação Capitania das Artes, onde nós ficamos muito tempo. E daí Paulo Augusto também me delegou a tarefa de organizar a primeira antologia, não é, da sociedade, que eu entrei em contato com Roberto Sec, em Vassouras, Rio de Janeiro, um grande antologista, que hoje eu ainda faço parte da fundação dele, eu sempre estou publicando com eles na Escola Tânia Del Certo. Foi uma pessoa fantástica que me orientou, e daí surgiu a primeira coletânea da SPVA-RM. E nós íamos às escolas, às praças públicas, aos colégios, faculdades, né, universidades, as feiras, as esquinas, ali no Grande Ponto, e fazíamos aquele trabalho de base de você chegar, divulgar, você sair e você declamar à vontade, né? E Paulo Augusto também que me levou a decorar meus primeiros textos, porque ele dizia que ao chegar no palco eu tinha que apresentar não só lendo, mas eu tinha que expor a minha alma. E isso foi fantástico e maravilhoso. Então, Jânia Souza deve muito a Paulo Augusto, a quem eu reverencio. E a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, porque da sociedade nós temos grandes nomes hoje na literatura potiguar que saíram de lá. Temos Alexandre Abrantes, temos Otoniel, não é? Temos Carlos Souza, temos João Andrade, não era da sociedade, mas participou das nossas coletâneas, Risolete participou, e eu não quero ser injusta nas citações. Temos Flauzineide, Dete Hack, e Bezé Martins, que é o atual presidente, e Pedro Grilo, que é um ícone da cultura potiguar, tem Arlete Santos, e é uma infinidade. Então, quem desejar conhecê-los estão nas nossas antologias. Eu tive o prazer de organizar 6 números. E o último número eu fui muito feliz, porque foi fruto da nossa parceria com a Prefeitura da cidade de Natal. É uma obra que não é paga, ela é para ser distribuída nas escolas.
e foi editada pelo Fundo Municipal de Cultura. E eu parabenizo a cidade do Natal porque ela nos dá apoio realmente. Agora nós temos que trabalhar, temos que correr atrás. E eu, por causa da sociedade, eu participei do Conselho de Incentivo à Cultura do município do Leitão Maranhão durante dois biênios ou mais, e justamente analisando projetos, né, dessa área. Quando começou o próprio Jovens Escribas, que o primeiro projeto passou por mim, pela minha análise, que eu dei a viabilidade do primeiro projeto, e hoje eles são uma empresa, estão enormes. Tive a oportunidade desse ano de ir ao lançamento, no dia da poesia, antes do dia da poesia deles, diversos autores, e eles tinham uma edição enorme de autores, a quem nós parabenizamos. Então, a Prefeitura do Natal, o Governo do Estado também estão de parabéns por nos apoiar. E eu espero que continuem, vejam a poesia em sua universalidade. Porque o homem não existe sem poesia. A própria existência é poesia, não é? Agora, o escrever, né, é a alma dessa poesia. É como o artista, o poeta, vê essa poesia universal e a transforma em poemas, não é? E esse poema é partilhado, tanto oralmente como através da escrita, né, a nossa literatura. E eu identifico, né, um pouco pela sua poesia. Porque existem os cânones, os estilos, as escolas literárias, porque são grupos épicas, não é? Eu estava agora lendo Charles Baudelaire, porque Charles é francês, o pai praticamente do simbolismo, e eu faço parte da Sociedade dos Poetas Del Mundo, né? Os Poetas Del Mundo. E Alfredo Assis, um chileno, também já organizou diversos, é um grande homem, um grande literato que merece aplauso. Ele vem organizando antologias, coletâneas de artistas, poetas do mundo inteiro para homenagear também grandes ícones, não é? Que trouxeram esse legado para nós, porque nós não somos só o que somos hoje, a gente vem de longe, nós temos raízes, não é? Então, tanto temos as nossas raízes potiguares, que é o nosso olhar, o olhar do nosso povo, o seu sofrimento, a sua alegria, a sua forma de ser, dos seus folguedos, a forma de se confraternizar, não é? E também nós temos esse conhecimento universal, que o nosso povo tem um intercâmbio muito grande cultural com todos os outros povos. Eu acho que deve-se às nossas raízes, né? Porque além de nós sermos nativos, passaram por aqui os franceses, os holandeses, né? Os portugueses principalmente, né? Que se radicaram, vieram os judeus, os cristãos novos, temos libaneses, palestinos, né? Judeus. Então, nós somos uma miscigenação, nós somos brasileiros. Temos o africano e sua diversidade, né, diversidade cultural, musical. Então, tudo isso foi miscigenado. E nós somos um povo, vou dizer, gostoso de se ver, não é? Pela sua cultura, pela sua alma, pela sua hospitalidade e principalmente a poesia, que dança no corpo, nos olhos, na mente, no fazer, não é? Então, o homem tem sua identidade na poesia, realmente. Eu escrevo por ter necessidade, não consigo respirar sem pensar poesia, não é? Então, para mim, o oxigênio da minha vida é poesia, é ver o belo e o feio, é falar e criticar de uma forma em versos, né? Também escrevo crônicas, só que eu usei mais na poesia, mas já estou com alguns trabalhos, estou começando a publicar, né? Essa outra forma, a prosa. E a poesia, eu não sou ligada a escolas, mas eu sou a mistura de todas as escolas. Por quê? Porque a gente vai escrevendo de acordo com aquela vontade que tem de falar e de ser entendido.
Eu gosto muito na minha poesia de ser compreendida por todos, né? Eu acho que é uma poesia simplista na realidade, né? Mas tem ritmo, tem dança, ela evoca muitas emoções, porque a principal função da minha poesia é levar a reflexão. Eu escrevo muito sobre a minha inspiração, o cotidiano, o contexto social, e dentro desse contexto social existe aquela minha reflexão e o que eu quero causar no outro. Então a violência toca-me, não é? A violência, o jovem, eu trabalho com jovens, eu amo os jovens, que eu fui jovem, sou jovem ainda, que nós temos uma criança dentro de nós. E eu desejo que o mundo seja maravilhoso e partilhado para todos, com todas as suas maravilhas. Mas a gente vê que a violência, o ilícito, tudo isso quer roubar ao homem seu direito à vida. Então isso me toca profundamente. Acho que veio da minha, como é que se diz? Da minha raiz da economia, não é? Eu não sou, assim, ensinei inclusive, né, na faculdade, fui monitora na época que estudei. E eu nunca fui voltada para aceitar o comunismo, né? Na realidade, eu como pessoa, por causa do comunismo, tolhi a liberdade. Mas o socialismo, para mim, é uma razão ideal. Ver o lucro de uma forma social, onde todos têm o direito à vida e ao bem-estar. Então isso me flui. Então quando eu vejo uma criança chorando com fome, toca, embora eu não possa resolver, mas eu tento resolver com uma oração e uma palavra, e minha oração vem da poesia. Então, eu bem breve, o meu primeiro livro foi Rua Descalça, que foi justamente voltado para essa área social. E ele já tocou muita gente, que é tanto que foi traduzido pela editorial Atlanta na Argentina, que é Cali Descalça. E está esse agora participando da Feira de Bogotá. E participou esse ano também lá na Feira de Buenos Aires, através da editorial Atlanta. Não pude participar, me convidaram para ir, mas você sabe. Agora, esse livro também foi apresentado, como meus outros livros, que eu também escrevo literatura infantil, na Suíça, no Salão de Genebra, o 27º e 28º. E eu estou indo agora para o 29º, levando lápis, boca e sentimento. Então eu vou procurando levar o que eu faço aqui, e não só eu, mas carrego também a literatura potiguar, porque eu falo do nosso povo, dos nossos amigos, e tento abrir canais para todos, porque eu acho que a rede, o importante da rede é esse, é a universalidade, essa globalização faz com que nós nos irmanemos em todos os lugares. Então, para encerrar, eu quero dizer uma poesia pequenininha minha, que eu acho que ela tem tudo a ver com o que eu faço, com o que eu sou. Menino livre, no livro da vida, carrega a poesia na palma da mão. Ingênuo pico d'água a lida, na semeadura de frio coração. Jânia Souza, Inocência. Obrigada.